Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Hoje, pro primeiro episódio, depois daquele piloto que foi... não foi tão pesado, mas tem muito detalhe, né? Hoje eu trouxe um caso mais leve, né? Hoje eu peguei uma história que ela é um pouco difícil de acreditar, mas ela entrou como a história mais bem documentada da humanidade. História de ufologia, perdão. Nós vamos falar sobre aliens extraterrestres, que é um mega trava-língua pra mim. Eu não sei você, mas eu não consigo falar extraterrestre rápido. Eu falo... Fala 3 vezes rápido. Nossa. Extraterrestre. Foi. Eu trouxe hoje uma história de pescador. Literalmente, porque o protagonista da nossa história é de fato um pescador. É o homem que foi abduzido e previu a pandemia. Caraca. Você já tinha ouvido falar mais ou menos alguma coisa sobre esse caso? Nada. E eu gosto muito de ufologia. Esse caso, ele é de ufologia e esse maluco, diz ele que foi abduzido. E a gente vai ver o desenrolar dessa história. Olha só. Um pescador afirma que foi avisado sobre a pandemia de Covid-19 e a Terceira Guerra Mundial depois de ter sido abduzido por alienígenas há quase 50 anos atrás. Calvin Parker, o nome dele, ele disse que manteve essas visões para si mesmo até recentemente, quando decidiu revelar suas alegações de sequestro 50 anos antes, pois agora teme que elas estejam se tornando realidade. O homem de 68 anos disse que estava pescando nas margens de um rio em Pascagoula, no Mississippi, com seu amigo Charles Hickson, quando eles alegaram que um OVNI pousou nas proximidades. Ele então disse que lhe foram mostrados eventos terríveis do passado, presente e futuro da humanidade durante seu encontro imediato em 1973. Um jovem de 19 anos na época, ele afirmou que eles foram agarrados por estranhas criaturas que tinham garras parecidas com as de lagosta e narizes e orelhas semelhantes a cenouras. Referindo... Desculpa, não dá, cara. Imaginei o Olaf. Isso que eu gosto muito de ufologia. Que os caras criam... Não, os caras vêm... Eles vêm. Não, ninguém cria que nada, não. Eles vêm. Eles vêm... umas criaturas que... Mano, é até impressionante. Tipo, você consegue imaginar que um pescador, ele cria uma criatura que tem patas de lagosta e orelhas parecidas com cenouras? Mano, a gente pensa assim, o cara inventou. Mas pra gente inventar uma coisa, a gente precisa de criatividade. Sim. Quanta criatividade esse maluco não tinha que ter? Você precisa ver algo parecido, né? Pra você se espelhar, né? E por que um pescador também criaria essa história? Bom, continua. Enfim, olha só. Referindo-se à pandemia como uma, entre aspas, praga, ele acrescentou que foi avisado de que ela estaria por vir. Isso que eu li foi do artigo do jornal The Mirror, que foi a minha principal fonte nesse episódio. Vamos para as minhas fontes então. Claro, o The Mirror, que foi a minha principal fonte, o Metrópolis, jornal brasileiro, e o Aventuras na História, também um site brasileiro que agora pertence ao UOL. Não usou a Wikipedia hoje? Hoje eu não usei a Wikipedia. Então tá fraco de informação. É porque não tinha página na Wikipedia desse cara. Mas esse é o caso mais bem documentado da história, porque se você pesquisar a cacetada de jornal que vai ter falando sobre isso, não é brincadeira, porque esse falou que ele não é esse termo correto, porque na época não existia isso, mas ele viralizou. Virou trend. Virou uma trend no mundo. Então vamos pro que aconteceu, né? Primeiro, dá uma olhadinha na carinha do sujeito. Ele é esse. As fotos vão estar lá no nosso Instagram, Luzes do Farol Pod. Então vamos pro que aconteceu, né? Um homem de 68 anos, morador do Mississippi, nos Estados Unidos, alega ter sido abduzido por alienígenas há 50 anos atrás. Na ocasião, os extraterrestres teriam alertado ele sobre a pandemia de Covid-19 e a Terceira Guerra Mundial. De acordo com o jornal britânico The Mirror, esse tal de Kevin afirma ter guardado esse segredo durante meio século. Porém, com o avanço do coronavírus pelo mundo, decidiu expor a verdade, entre aspas, por trás do que supostamente aconteceu com ele em 1973.
Segundo o relato do pescador, aos 19 anos, enquanto pescava em um rio em Pascagoula com um amigo, um objeto voador não identificado teria pousado nas proximidades. Ao ser abduzido, o Calvin teria visto diversas imagens do passado, presente e futuro. Na época, os ETs teriam alertado o homem sobre uma praga que matará milhões, causará escassez de alimento e as pessoas lutarão e roubarão coisas de outras para sobreviver. Aí eu coloquei no meu roteiro assim, isso tá na Bíblia, mas tá bom, né? Vambora. Além disso, o pescador teria visto flashes de uma terceira guerra mundial. Ele diz, entre aspas, na minha visão, a pele das pessoas derretiam de seus corpos. Não sei se é uma guerra nuclear, mas coloca nação contra nação. Aí eu botei de novo meu roteiro. Isso tá na Bíblia também, mas beleza, cara cheio do caramba. O Calvin acabou também escrevendo um livro a respeito desse encontro com os alienígenas. E nesse livro, ele avisa a humanidade sobre as visões repassadas dentro de uma, entre aspas, nave espacial. Aos 68 anos de idade, o Calvin enfrenta um câncer e acredita que em breve deixará a Terra. Por isso ele reforça seus alertas. Ele disse o seguinte, abre aspas, há uma praga acontecendo agora. É claro que sempre houve algum tipo de praga desde o início dos tempos, mas pelo que vi, esta fica ainda pior. Foi causado pela humanidade, o que é muito ruim porque Deus vai nos ensinar uma lição e ficar fora disso antes de voltar. A humanidade perdeu a fé e não está disposta a ajudar outros. Essa praga matará milhões, causará escassez de alimentos e as pessoas lutarão e roubarão coisas de outras pessoas apenas para sobreviver. Isso já está acontecendo, mas vai piorar, família contra família, amigo contra amigo. Haverá um tempo em que será impossível confiar em alguém. Ele também afirmou que a segunda visão que ele teve era da Terceira Guerra Mundial, e ele disse o seguinte, então haverá uma grande guerra em que um lado ocupará o outro. Na minha visão, vi a pele das pessoas derreter em seus corpos. Não sei se é uma guerra nuclear ou não, mas coloca nação contra nação. Não haverá uma nação na Terra que não seja tocada por essa guerra. Aí ele acrescentou que haveria escassez de alimento e que a terra seria tão tóxica que não haveria mais plantações depois da guerra. Além disso, nessas supostas visões dele, ele afirmou que o abastecimento de água também seria cortado. Mas, então, ele disse corajosamente que a humanidade iria virar uma esquina e todos voltariam a unir-se e começariam a curar lenta, mas seguramente. Virar uma esquina. Ele concluiu com o seguinte... Minha opinião, pessoal, é que eles, os políticos, são um bando de idiotas que ignoram o que é melhor para o nosso planeta e para toda a raça humana. Eu não inventei isso sozinho. Isso não foi fruto da minha imaginação. Isso é o que eu vi, ou devo dizer, que foi mostrado durante minha experiência de abdução. Eu realmente espero que essas visões futuras não se tornem realidade. Por favor, decidam-se sobre isso. A experiência de sequestro foi bastante assustadora, mas essas visões me assustam ainda mais e ainda me preocupam hoje. Alguma coisa a comentar? Então, a gente pode simplesmente falar que ele inventou tudo isso, mas eu acho muito interessante como uma pessoa ela cria isso e o que ela quer com isso. Tipo, ele ganha dinheiro com isso, ele quis ganhar dinheiro, ou... Ok, às vezes ele é só um mentiroso, mas o que ele queria ganhar com isso? Ele queria que realmente houvesse paz no mundo, ele tinha uma visão... ele tinha essa visão, como eu posso dizer, bíblica? Não, mais religiosa. Bem mais religiosa, de um mundo melhor e que as pessoas estão criando o próprio apocalipse, que é verdade. O que é verdade. Mas eu acho muito interessante isso. Como uma pessoa cria essa história, como uma pessoa cria que ela foi sequestrada por alienígenas e cria que eles estão, sabe, essa parada de salvar o mundo, de avisar que o mal está próximo, eu acho muito interessante. Que o ser humano tá criando sua própria desgraça e que Deus tá virando o rosto pra ele, né? Então, tipo, a gente pode simplesmente dizer que ele é um mentiroso. Mas o que ele quer com essa mentira? Eu acho interessante isso. Eu tenho uma análise sobre ele, mas eu vou decidir ainda. Eu vou continuar a história, mas aí eu vou decidir se eu falar no final. Se eu achar que fica muito chato, eu tiro depois. Um investigador de ufologia analisou esse caso, né? O investigador britânico de OVNIs, Philip Mantle, que publicou o livro de Calvin, né? Foi ele que fez o livro... Quer dizer, o Calvin fez o livro e ele publicou, né? Ele transformou em um livro de fato, pegou a história, transformou em um livro e publicou. Ele disse o seguinte, abre aspas, Calvin acha muito difícil discutir esse aspecto de seu encontro chamando-o de maldição. Uma maldição
caso seja verdade e que ele tenha visto o futuro da humanidade e não seja uma visão bonita, provavelmente poderíamos ignorar essas visões se não fosse pelo fato de outras testemunhas de encontros próximos terem relatado histórias semelhantes. Então, aparentemente não foi só ele que relatou isso. Mas vamos ver, será que esses aliens estavam fazendo uma turnê? Não. Na verdade, olha só. Eu acho que eu tive um insight. Os aliens, eles são espertos. Eles sabiam que a gente não ia acreditar no Calvin. Se fosse só ele, porque ele é um pescador, interior do Mississippi. Só ele contando essa história cabeluda, ninguém ia acreditar. Então eu vou abduzir várias pessoas. Quando várias pessoas contarem a mesma história, ela se torna realidade. Não é à toa que esse é o caso mais bem documentado da história. O Calvin foi submetido a uma hipnose regressiva com o maior pesquisador de abduções alienígenas do mundo. O cara chama Buddy Hopkins. E ele fez isso para desbloquear as memórias enterradas no subconsciente profundo dele. Porque, como a gente sabe, né, que no seu PC é um gênio, só ouvir qualquer história de ufologia, você sabe que depois de uma abdução, a sua memória é apagada, você não lembra da abdução. Aí esse carinha tava tentando reviver essas memórias para ver se a gente lembrava de alguma coisa. Ele, no caso. Ele descreveu que foi atacado por uma alienígena a bordo do OVNI que arranhou os olhos com as unhas compridas dele. Interessante ele saber o gênero da... Que é... Ok, vamos lá, Calvin. You do you. Caraca, como ele sabia a anatomia de uma alienígena? Isso é muito interessante, realmente. Ele alegou que ele estrangulou a alienígena, depois ela enfiou o dedo no nariz dele. Se assustou, né? Depois que eu percebi com o tom que eu falei. Durante a sessão de hipnose gravada, o Calvin disse: ela é má, ela é realmente má. Posso ver a destruição, sou capaz de ver coisas que nunca vi antes. Questionado pelo Buddy Hopkins, né, o médico, para descrever algumas das coisas que ele podia ver, ele respondeu, abre aspas, sinto uma verdadeira sensação de calor, a melhor sensação que já senti na minha vida. Graças a Deus, finalmente estou morto. E minha alma está deixando meu corpo. Ela realmente me matou. Minha alma está deixando meu corpo. Nessa luz forte. Estou feliz e que tudo acaba agora. Finalmente terei um pouco de paz. E então vejo anjos, nada como já vi antes. Estou sendo puxado de volta para baixo agora. Estou sendo puxado de volta para o meu corpo. Não quero voltar para o meu corpo, só quero ir embora. Eu quero entrar nessa luz. Foi tão bom, deixe-me voltar para essa luz. Não me mande de volta, Senhor, por favor, me leve. Deixa eu ir até você. Não quero voltar, mas tenho que voltar. Tenho que lutar com ela. Fecha aspas. Quando ele falou isso? Isso durante a hipnose. Ele tava fazendo hipnose, aí o cara falou assim, descreve o que você tá vendo. Aí ele falou tudo isso aí. Que interessante. Ele parecia com medo dela, mesmo ela parecendo dar visões de um futuro, como se ela quisesse avisar de um mal, mas ele descreve ela sendo maligna, não faz sentido. E ainda diz que ela matou ele, né? E que ele foi pro céu, em tese. Agora, o Calvin, que lutou contra o câncer, revelou as visões que lhe foram dadas há quase 50 anos e está convencido de que agora elas estão se tornando realidade. Agora vai! Ele disse o seguinte, abre aspas, como alguns de vocês sabem, tive uma experiência de quase morte enquanto estava a bordo dessa nave, né? Foi quando o meu sangue foi drenado e depois substituído por algo que ainda não sei. Então me foram mostradas coisas do passado, presente e futuro. Acho que se poderia chamar isso de maldição. Depois, então, tive grandes problemas de saúde, mas aos poucos fui superando a maioria deles. Eu não estaria falando sobre isso agora se não tivesse visto alguma dessas coisas se tornarem realidade. Com certeza não quero que as pessoas pensem que sou vidente, porque eu não sou. Talvez eu tenha recebido essa maldição, ou poderia ser uma forma de ajudar a salvar o nosso planeta ou a humanidade, mas isso me assusta muito, não por mim, mas pelo futuro de nós. Meu tempo aqui na Terra está quase acabando, eu não gostaria de sair daqui sabendo que poderia haver algo que eu pudesse fazer para ajudar alguém, então contarei o que me foi mostrado naquele dia a bordo do OVNI e tentarei entrar em tantos detalhes quanto puder lembrar. Mano, que louco isso. É tipo, o cara... Ok, a gente pode dizer que ele é só um mentiroso, mas... se a gente a gente usar a hipótese que ele tá falando a verdade, é muito legal esse caso, por pensar que é um cara que sofreu tudo isso e meio que ele
Tipo, ele tá vivendo tudo que ele imaginou que pudesse acontecer e ele não pode fazer nada. Ele tá, tipo, tendo que lidar com isso, né? Ele tá tendo que lidar com isso. Da hora. Mas esse caso é muito da hora, cara. Esse caso é muito legal. Aí eu tenho aqui um relato que eu encontrei no Aventuras da História, da UOL. E é o seguinte, inclusive esse site, a primeira frase dele é justamente o que eu falei no início. Essa é uma das mais bem documentadas histórias de abdução do mundo que atraiu a atenção da mídia internacional. Porque esse caso, cara, tem em todo lugar. Porque toda hora aparece alguém pra contar alguma coisa, algum detalhe. Toda hora ele lembra de alguma coisa e o caso volta à tona. Os jornais falam dele o tempo inteiro. Esse artigo da Aventuras na História disse, essa história ela foi tão convincente que pessoas que eram céticas, que não acreditavam em alienígena, começaram a acreditar por causa dela. O que eu não acho difícil, porque essa história ele traz com detalhes, ele conta de uma forma que a gente pensa assim, cara, não é possível que a criatividade dele é tão grande pra ele criar essa história, então a gente tende a acreditar nele, né? Aqui a gente tem alguns detalhes sobre como como foi lá dentro dessa nave, né? Aparentemente não foi só o Calvin que foi abduzido. O amigo dele também foi junto, o Rickson. Ele foi abduzido junto. Eles dizem que durante todo o tempo que eles permaneceram dentro do OVNI, eles estavam conscientes, mas de alguma forma paralisados. Então eles estavam acordados, mas não conseguiam se mexer. Ambos contaram que foram puxados para cima em direção ao OVNI. Abre aspas. Eu flutuava para dentro. Ele diz que 3 criaturas estavam lá dentro, então eles levaram o Calvin para dentro de uma sala e examinaram o corpo dele e do amigo dele por alguns minutos. Eles ficaram, tipo, examinando o corpo deles. Ao retornarem para o solo, eles correram desesperados para a delegacia mais próxima, contaram pro xerife do condado de Jackson, do Mississippi. Esse xerife chamava Glenn Ryder. E eles contaram pro xerife que eles foram sequestrados por ETs, né? E o policial, desconfiado por uma história dessa chegando pra nós, né? Ele ficou achando que eles estavam mentindo, lógico, ou que eles estavam bêbados, né? Aí ele pediu pra eles fazerem o teste do polígrafo. E depois que eles fizeram o teste do polígrafo, eles passaram no teste. Caraca. E ainda foi mostrada uma perfuração que tinha no braço deles como uma prova de que eles estavam falando a verdade. De quando eles estavam examinando o corpo deles, eles mostraram uma perfuração que tinha no braço deles como prova. Uma perfuração de seringa? Não sei, o site diz uma perfuração. Aparentemente era um furo. Não sei como que o alien teria examinado eles. Provavelmente deve ser uma espécie de seringa, né? Se é que eles têm essa tecnologia. Acho que eles diziam que... Eles têm uma nave, mas não tem seringa. vai ver, eles usam outro tipo, alguma coisa bem mais avançada que uma seringa. Seringa usa vácuo, olha que coisa mortal. Os mais céticos diziam que os homens estavam inventando a história para chamar atenção, enquanto ufólogos reconheciam que a experiência era de fato verdadeira. Especialistas da Universidade do Northwestern confirmaram a abdução, assim como os ufólogos James Harder e J. Allen Hynek. Eles inclusive entrevistaram os 2 amigos, né? E esse ufólogo, o Hynek, ele declarou na época que os pesquisadores tinham experimentado um fenômeno extraterrestre que ele colocou entre aspas, uma experiência muito real, assustadora. E aí, em 2018, meu caro amigo, surgiram novas evidências desse caso. Em uma convenção no Mississippi, 3 novas testemunhas apareceram para confirmar o sequestro alienígena. Os relatos foram fornecidos pro portal Mississippi Clarion Ledger e as testemunhas são Maria e Jerry, ou Maria e Jerry. Eles alegaram que teriam visto umas luzes azuis do lado oposto do rio. Então, por exemplo, aqui tava o Calvin e um amigo dele pescando de um lado do rio, eles estavam do outro lado do rio e eles viram... De lá do outro lado eles viram a luz azul. Abre aspas. Eu estava olhando para o céu e notei uma luz azul no céu, onde eles estavam pescando. Começou a se mover e parecia seguir ao longo do rio. Uma outra testemunha chamada Judy Braining, que é a moradora da cidade, ela contou que enquanto ela estava sentada no carro dela junto com alguns amigos, ela também sentiu a presença de uma força interestelar. Ela diz o seguinte: chegou mais perto e estava pairando. Era uma forma de disco ou disco com um topo arredondado. O rádio começou a soar como se estivesse passando por todas as estações e o carro ficou morto. Estávamos enlouquecendo, fecha aspas. As novas revelações só levantaram mais suspeitas sobre o que realmente aconteceu no rio naquele dia. As testemunhas afirmaram que guardaram o segredo por tanto tempo por medo de que algo acontecesse com eles e não queriam passar pelo mesmo que o Calvin e o Rickson passaram. Testemunhas novas, mas 3 pessoas confirmaram a história com detalhes
Porque a mulher, ela falou, eu tava sentada lá de um lado do rio, eu vi a luz azul, ela apareceu a luz azul, depois ela começou a se mexer, aí a outra disse, eu tava no meu carro com meus amigos, eu lembro ainda que o rádio começou a fazer barulho, o carro morreu. Então, assim, são detalhes, cara. Muitos detalhes, coisas extremamente específicas. Sobre o rádio, sobre pairar a aparência do OVNI. Sim, achei bem da hora. Aqui eu trouxe as representações que o próprio Calvin fez da criatura. Todas as fotos vão estar lá no nosso Instagram. Esse é o Alien. Cara, interessante, eu nunca vi algo parecido com Eu isso. também não. Aqui a gente tem do livro dele, o formato do disco e o Alien. Aqui a gente tem uma... Que isso são desenhos, são sketches, né? E aí eles fizeram uma simulação 3D, ficou assim. Ficou podre. Ficou parecendo uma múmia, na verdade. Mas, enfim. Cara, eu achei interessante o jeito que ele falou garras de lagosta. Não é uma garra de lagosta, tipo, estilo crustáceo, sabe? Uma coisa meio dura. É uma garra de lagosta porque é o formato dela, na verdade. Sim. Então, imagina que ele seja, não sei se eu posso dizer de carne, mas imagina que ele seja orgânico, mas só com esse formato mesmo. Sim, as orelhas de cenoura, elas são interessantes porque tem uma na frente e duas do lado, como se E uma atrás. fossem orelhas. E uma atrás também. Uma atrás. São 4, então. São 4. O que é interessante, seria elas realmente orelhas, seriam olhos, espécie de olhos, antenas. E como é que ele enxerga? Ele não enxerga? Ou então, na representação 3D, a gente não vê olho, cara. Eu acho que isso... As formigas, elas não... Formiga de tem certa olho. forma, elas têm olho. Tem muito olho, na verdade. Mas elas usam antena pra quê? Pra se comunicar. Pra se comunicar. Não tem nada a ver. Saca? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pegar esse raciocínio no ar. Peguei. Você não quis dizer que ele tinha uma espécie de coisa tipo o sonar do morcego? Pode ser. Que ele enxerga de uma forma alternativa que não precisa de olhos? Entendi. Tá. A altura dele, só pra você que entende de feet, ele era 6 feet de altura. Deixa eu ver quanto que é um feet. Tá. Ele era 6 pés de altura, o que seria equivalente a 1,83 m. Nossa, ele era bem alto. Ele era mais ou menos do tamanho... Você tem 1,70, você não pode falar. Eu ia falar assim, que ele é do tamanho convencional de um adolescente da minha idade, porém eu sou excluído, eu não tenho 1,82 m. E, cara, imagina que ele fez esse sketch em 1973. É muito detalhado, cara. Ele... sei lá, eu não tenho nem muita coisa a falar, só tenho a sentir. O que eu mais achei interessante foi o negócio do rádio. Será que foi uma espécie de comunicação? Será que veio da nave? Ou será que veio, talvez seja uma espécie de sonar deles? Será que tem alguma coisa envolvida? Tipo, o próprio ET tava interferindo no rádio e não a nave. Já pensou nisso? Porque pode ter alguma coisa a ver com telepatia, né? Tipo, as visões, esse tipo de coisa. Então, eles... Não sei se foi tecnologia deles. Talvez tenha sido eles. Verdade, ele teve a visão. E, tipo, a visão eles não projetaram num data show pra mostrar pro cara. Ele teve uma visão. E visão é um recurso de telepatia. Então eles não precisam se comunicar. Vai ver, essas antenas, na verdade, são olhos, então, porque eles não precisam se comunicar. Interessante. E eles vêm em 360. 360 graus, tem olhos na frente. Cara, que da hora, velho. Mano, eu pensei nessa história, desde quando eu fiz esse roteiro, eu fiquei pensando nessa história, porque ela é muito da hora. Eles são, assim, é muito interessante, mas a anatomia deles também é muito inútil ao mesmo tempo, porque eles têm patas de lagosta. Imagina como é que deve ser difícil você pegar alguma coisa com 2 dedos, cara. Bom, só uma coisa pra comentar, pra gente finalizar sobre o disco. O disco, eu vou ser honesto, a descrição que eles deram do disco foi bem genérica. Muita gente fala disso. Muita informação sobre os ETs, a aparência deles, sobre o rádio. É muita coisinha, qual é o nome? Muito detalhe. Muito detalhe, nesse caso. Menos a parte da nave. O que nos leva a acreditar nele parcialmente. Você quer entrar no mérito sobre essa história ser real ou não? Olha, eu sou... Apesar de eu gostar muito de ufologia, eu sou muito cético. Mas eu sempre dou uma chance pra pessoa, porque, tipo, é um pescador. Provavelmente é cidade pequena. Ele mora no interior do Mississippi. É cidade pequena. Essa galera, tipo, não que seja mais atrasado, mas tipo, da onde você tira todo esse pensamento, tipo, sobre a nave, sobre a aparência de aliens, sobre abdução, sobre visões de um
de um futuro. Você citou a Bíblia, pode ser disso, mas tipo, sabe, eu não sei se eles têm tanta informação, é muita criatividade esse caso. E tipo, não é só um cara falando, são várias pessoas dizendo que viram a mesma coisa. O negócio do rádio é muito específico, cara. A aparência dos aliens é muito específica. Eu acho muito interessante isso. Eu gostaria muito de entrar nesse mérito de falar a minha opinião pessoal sobre essa história ser real ou não. Eu vou dizer o seguinte: a história em sua totalidade, eu não vou dizer que ela é verdadeira, mas há detalhes que eu consigo dizer que não que aconteceu exatamente como ele tá dizendo, mas que há uma explicação para. Mas que tipo, por exemplo, o disco, beleza, o disco, esquece o disco. Agora, ele ter essa visão do que aconteceu o que vai acontecer no futuro, o que aconteceu, que a humanidade vai se destruir, e o jeito como ele cita ser uma parada mais poética, mais puxada pra religião, eu penso que o que pode ter acontecido é que ele teve esse insight de que a humanidade ela tá de fato caminhando pro seu fim, porque isso não é um segredo, a gente só parar pra olhar, a gente já vai perceber que mano, não vai durar muito tempo não. O ser humano tá destruindo tudo e vai ver ele... não que ele inventou isso, mas que também não dizendo que essa foi a forma como ele usou para dizer o que ele disse, tipo uma coisa meio profética, mas consegui entender o que eu quis dizer? Não. Então os ouvintes também não entenderam. Esquece, corta, editor. Muito obrigado. Não, vai deixar, eu achei legal. Achei legal, não entendi, mas achei legal. Tipo, eu acho que foi uma... eu tive insight que o mundo tá acabando. Como que eu conto isso para as pessoas levarem a sério? Não que ele inventou os detalhes, mas que... Você sabe que existe um conceito chamado falsa memória, que é quando a pessoa lembra de fato mesmo, ela lembra vividamente que algo aconteceu, só que aquilo na verdade não aconteceu, aquilo foi implantado nela. Isso acontece muito, inclusive, na religião. Às vezes a pessoa lembra de uma coisa que aconteceu, mas não aconteceu porque na verdade ela só tá com um relato da Bíblia na cabeça, porque é um relato às vezes, querendo ou não, a Bíblia ela é uma coisa divina, religiosa, mas ela tem assunto na Bíblia que é muito pesado. Então às vezes a pessoa só fica impressionada mesmo com o assunto e inconscientemente ela cria uma falsa memória, e isso tem explicação psicológica pra isso. Tem um livro muito bom que eu vou colocar na descrição do episódio que fala sobre isso. Sei lá, às vezes alguma coisa aconteceu, ele criou essa falsa memória e ele contou essa história porque, querendo ou não, mesmo que seja uma falsa memória, mas pra ele isso realmente aconteceu porque tá na cabeça dele como uma memória vívida. Muito interessante sua hipótese. Enfim, eu vou deixar aberto pra teorias. Vai estar lá no Instagram do nosso podcast, Luz do Farol Pod, as fotos do caso e uma breve descrição. E aí vai deixar aberto a aba de comentários pra vocês colocarem as teorias de vocês. Eu quero ouvir a teoria de vocês, quero ver o que vocês pensam sobre isso, quero ver se vocês pensam se essa história é verdadeira, se é falsa, se ela é falsa, por que ela é falsa. Não é só falar que é mentira, eu quero falar que é mentira porque tal coisa é impossível de acontecer, ou whatever. Explica pra nós. Não esquece de deixar 5 estrelinhas pra gente no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outro agregador que você usa para ouvir a gente. E até o próximo episódio.